E aqui na cultura, alguns detalhes importantes. Para você, como médico, para a bacterioscopia, nós vamos ter dois caminhos. Vai ter bactérias que crescem em meios aeróbicos, que é o nosso mais comum, então todos os meios de cultura são aeróbicos, e meios anaeróbicos. Então nós temos hoje culturas isso, de frascos com anaerobiose. Então isso cria um crescimento de algumas bactérias que a gente utiliza muito pouco na clínica. Então, as bactérias anaeróbicas, no dia a dia, que podem ser cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, bacilos gram-positivos, crescem em meio muito específico, que nem em todo centro tem. Então, culturas para bactérias anaeróbicas não é uma rotina, infelizmente, no país todo. As culturas aeróbicas, sim. O que importa aqui, pessoal? Importa que, às vezes, né, você vai olhar aquela bacterioscopia que tem aquele cocos gram-positivo e não cresce na cultura. Eu falei um exemplo do antibiótico, mas tem outro exemplo importante aqui. Às vezes aquela bactéria que você está vendo no exame direto, ela é uma bactéria anaeróbica. E quando eu vou cultivar no nosso meio tradicional e eu não tenho a rotina de fazer anaeróbicos, ela não cresce. Então, outro dado importante para você. Então, você pode ter um Peptistaphylococcus, por exemplo, que é uma bactéria anaeróbica, que você vê na bacterioscopia o coccus é positivo e não cresce na cultura, porque a cultura não é específica para anaeróbico. Então, esse é um divisor importante inicial, que a gente não usa de rotina. Por quê? Porque as bactérias anaeróbicas impactam menos no dia a dia da clínica. Impactam menos e muitos antibióticos cobrem de maneira efetiva anaeróbio. E além disso, o anaeróbio não tem aquela capacidade tão grande de fazer resistência como as bactérias aeróbicas. Então, de certo modo, o anaeróbio fica um pouquinho na margem, um pouco marginalizado. Por quê? Porque o manejo dele acaba sendo feito com alguns antibióticos que cobrem, e muitas vezes o impacto de resistência é muito baixo. Então você acaba deixando um pouco de lado. Então você foca mais para as bactérias aeróbicas, que são as mais frequentes e que são mais desafiadoras do ponto de vista de utilização de antibiótico. Então, a cultura já é um passo importante para que nós tenhamos um manejo do ponto de vista de isolamento da bactéria, da cepa. Então eu vou utilizar a cultura para fazer isso. E essa cultura, pessoal, como que ela vai ser? Muito bem. A cultura, nós temos culturas que são manuais. Você colhe o material, coloca no frasco, ou coloca uma placa de Petri, que é aquela placa redonda, tem um meio de cultura, e deixa incubada. E você vai ver a cada 24 horas está crescendo bactéria. A partir do crescimento, você vai isolar essa bactéria, identificar o gênero e a espécie dela e fazer o seu antibiograma. E nós temos as culturas que são automatizadas. Então, para as pessoas que trabalham no hospital, no UTI, nós utilizamos muito isso. Então, culturas de sangue é muito frequente, né, pessoal? A gente utiliza demais. Utiliza culturas de sangue, colhe culturas dos pacientes. Aqui, um cuidado importante para a forma de coleta, um parênteses aqui, essas coletas, pessoal, precisam ser cuidadosamente feitas. Porque você vê, você vai confiar no dado laboratorial. Então, você vai pegar o resultado do laboratório da cultura e vai olhar aquele resultado e vai tomar uma decisão. Então, é muito prudente que a gente tenha uma coleta muito bem feita, para que evite que haja contaminação, colonização, que a gente evite que as pessoas acabem coletando de má qualidade e contaminando esse material. Aí cresce uma bactéria X, Y, Z, que não tem impacto na infecção, é só um colonizante. Então, desde a indicação sua, você vai pedir na hemocultura, vai pedir a cultura de sangue, esse time que vai coletar para você, que está com você, precisa ter o cuidado de coletar de maneira adequada. Senão ele coleta a hemocultura, cresce alguma coisa e você acaba perdendo a informação de maneira adequada, superestima ou subestima e assim por diante. E quando você coleta essa hemocultura, é de boa prática você sempre fazer essa cultura pareada. O que é pareada? Eu colho uma segunda cultura, gente, em local diferente. Por quê? Quando eu colho duas hemoculturas em dois locais diferentes, se houver alguma colonização, a chance de colonizar os dois frascos é menor. Então, por exemplo, eu colho duas hemoculturas. Cresce uma bactéria em uma, que é padrão de colonização, por exemplo, no Staphylococcus coagulose negativo, então coccus não positivo, e no outro frasco não cresce. Então, o que você olha? Opa, aqui pode estar colonizado só. Porque como que vai crescer num frasco no outro não? Se eu estou coletando na mesma hora o sangue, o paciente está com uma bacteremia e não cresce nos dois. Concorda? Então, quando eu faço duas hemoculturas, eu faço já para responder essa pergunta. Será que é colonizante ou não?
Aí, obviamente, se eu coletar as duas hemoculturas crescerem bactérias, é mais provável que essa bactéria tenha relação com a bacteremia que esteja ocorrendo. Concordam? Então, fazer culturas pareadas tem que ser uma rotina sua daqui para frente. Se você já faz, ótimo. Se não faz, passa. Comece a utilizar dessa maneira. Isso já vai te ajudar. E aí nós escolhemos a cultura, ele vai para o laboratório, ele pode ser manual ou automatizado. Os métodos automatizados utilizam máquinas que fazem a leitura seriada para nós, né? O método manual não. O método manual você tem que fazer a cultura, colocar numa incubadora e ficar olhando a placa. Olhar a cada 12 horas, a cada 24 horas, a hora que turvar ao meio alguma coisa, ou crescer alguma coluna na placa de pedra, você tira e faz a identificação, faz a bacterioscopia, vê qual bactéria que é, já avisa o médico e a coisa vai andando. Então a bacterioscopia que nós falamos lá no começo também pode ser utilizada na identificação da cultura. Você coletou uma cultura, você não fez bacterioscopia, está sendo semeado, você vai no laboratório, se está fazendo manual, está numa placa, está no meio de cultura. Se fazer uma turbidez lá no meio de cultura, ou tiver alguma coluna crescendo na placa, você vai coletar esse material, vai fazer uma lâmina, vai fazer o grã, faz a bacterioscopia e vê qual tipo de bactéria que é. Então, o laboratório vai te avisar, doutor, a cultura está crescendo e tem um cocos que é positivo. Pronto, já te ajudou. Passou 24 horas, 48 horas, já tem essa informação, você já pode tomar conduta. Você pode manter aquele antibiótico, você pode trocar, você pode ampliar o espectro, pode diminuir. Você começa a ter um manejo para isso, com a informação laboratorial desse material. E você tem a cultura automatizada, que usa muito máquinas, como por exemplo a Bactec, que é uma máquina que utiliza quase universalmente. Então, o que são essas máquinas? Tem várias delas, pessoal. Então, eles usam frascos pré-definidos, a pessoa coleta, injeta o volume de sangue, e esse frasco vai para a incubadora, que é a máquina. E a máquina faz leitura. Ela faz a leitura por colorimetria, por fluoresceína, tem vários métodos, né? Então o frasco já fica pronto. E aí o que acontece? Quando cresce uma bactéria, ela libera um CO2, o meio de cultura pode ter um marcador radioativo, que a gente utiliza pouco hoje em dia, ou um marcador colorimétrico. Ele muda a cor de uma faixa que fica no frasco. E a máquina fica fazendo uma leitura ótica, com laser, com leitura ótica e tal, até mudar a cor. A hora que muda a cor, ela apita. Então, a pessoa que está no laboratório técnico, no laboratório bioquímico, ele vai perceber, ó, a máquina um frasco número tal. Aí a pessoa pega o frasco, vê de qual paciente que é, já vê que fez, já apitou, tem crescimento, ele colhe o material e faz uma bacterioscopia e vê o que tem. Ah, tem um bacilo negativo. Já liga para você e te avisa. Então, quando você tem um laboratório da sua instituição ou do local que você utiliza para poder investigar automatizado, você pode deixar negociado com a equipe para te avisarem. Porque isso vai te facilitar, vai te ganhar tempo, vai te dar uma oportunidade de modo de cuidar do seu doente. Se for doentes graves do hospital de UTI, vai ser muito importante você economizar horas ou dias para ter o resultado na sua mão. Então, o método automatizado, o que acontece? Tira a pessoa da fiscalização do material. Então, a máquina faz isso para você. Ele pode ser programado a cada 5 minutos, a cada meia hora, a cada uma hora. Então, vocês veem que vai dar uma dinâmica para você muito diferente. Então, se a máquina está lendo a cada 15 minutos, acabou. Ela apita lá às 6 horas da tarde e avisa, doutor, está crescendo o grande negativo no meio de cultura da fulana, do paciente tal. Isso gera uma informação muito legal para vocês, gera uma conduta que você pode de imediato tomar a decisão naquele paciente. Então, a cultura automatizada em relação à cultura manual, ela ganha nisso, ela ganha no tempo. Então, na especificidade, em bons laboratórios é muito parecido, porque os dois vão crescer, você vai olhar, vai ver o meio de cultura, mas o tempo é muito importante, porque no manual você não consegue ter o tempo tão rápido quanto automatizado. E vocês sabem, alguns doentes nossos são tempo dependentes, por exemplo, os pacientes com sepse, os granulopênico febril. Esses doentes que estão com quadro infeccioso ativo, em situações de gravidade, com disfunção orgânica, precisam de um tempo mais curto para poder fazer o diagnóstico.